O professor Edgar, ele é professor da FEA, a nossa Faculdade de Economia e Administração da USP em Ribeirão Preto. É uma instituição da maior respeitabilidade dentro e até fora do país, e vai nos contribuir ajudando a fazer reflexões sobre isso que é o programa de governo para essa área específica. Claro que muitas vezes, muitos de nós aqui podemos ter questões que certamente serão muito bem-vindas e absorvidas em alguns outros grupos temáticos de discussão. Hoje é voltado muito para a questão do desenvolvimento econômico, emprego e renda. Então, depois do professor, aí a gente pode participar, cada um vai ter direito, evidentemente, à fala. Eu vou trazer algumas reflexões aí, que eu tive todos esses anos aí trabalhando, já estou há 30 anos aqui em Ribeirão, dando aula na FEA, né? Então a gente vai acompanhando um pouco a dinâmica da cidade, né? E é umas coisas que vocês falaram que eu até achei legal, porque ó, a questão das ONGs, não sei se vocês... Eu dou aula, por incrível que pareça, eu dou aula para um curso da China, né? E o meu tema é ONGs e desenvolvimento. A questão das ONGs foi uma questão que aconteceu a nível mundial. Foi uma forma, com o consenso de Washington, quando criticava-se os estados por gastos, por corrupção, surgia essa fórmula mágica das ONGs. Ah, então as ONGs vão salvar tudo. Por quê? As ONGs são boazinhas, tal, tem o voluntariado. E daí se mistura o discurso um pouco ideológico com a crítica da corrupção que o Estado fazia. E as ONGs iam ser excelentes. Não é estudo da USP, é estudo de Oxford, uma universidade importante, a segunda melhor do mundo no último ranking. As ONGs não são organizações públicas. Muitas delas têm interesses meritórios, mas, como elas não são públicas, elas não têm controle público das suas ações. Então, nesse sentido, são mais vulneráveis à ocorrência de desvios. E por não serem organizações públicas, muitas vezes que não tem publicização dos seus resultados, muitas vezes levam a resultados piores do que quando atuava o setor público. Porque o setor público pode ter os seus desvios, mas tem um Tribunal de Contas da União, tem controladoria, tem lei de licitações. Você tem um conteúdo público que é importante você resgatar. Eu lembro que eu participei de uma defesa de tese da Universidade da China Agricultural University, uma universidade focada em agricultura na China, onde eles questionavam a terceirização, eles lá tentaram fazer isso, terceirização do licenciamento ambiental. Então, o que acontece? Exatamente, um monte de corrupção. Então, e aí eles mesmos reconheciam que você terceirizar certas ações, certas coisas que são do Estado, tem uma fragilidade muito grande. A gente fala tanto de crédito de carbono. Crédito de carbono, do jeito como está estruturado hoje, só os grandes produtores vão se beneficiar. Por quê? Um estudo de crédito de carbono é muito caro. Então, aí é a hora que o Estado, as universidades podem estar atuando para gerar estudos mais acessíveis para você estar podendo beneficiar pequenos e médios agricultores com créditos de carbono, que é uma questão que você precisa ter um estudo para poder se beneficiar. Ribeirão, durante alguns anos, não está tendo planejamento. Uma vez fizeram uma pesquisa no Polo de Atlanta, nos Estados Unidos, o que mais contribuiu com o desenvolvimento de Atlanta foi o aeroporto internacional. Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente também tem grandes empresas exportadoras que podem ter a sua atuação dinamizada com a viabilização de um polo de exportação mais eficiente. Core, fábrica de biscoito aí, gera uma grande exportadora, uma das maiores exportadoras de biscoito do Brasil. A Agnatos, o principal polo, o principal mercado dela é de exportação. Dinamizar soluções locais é uma coisa importante. A gente já tem algumas vocações que a gente não pode deixar de perder isso. Converso muitas vezes com alguns empresários que queriam ter instalado a indústria aqui e não instalaram. Por quê? Burocracia
na hora de instalar no distrito industrial. A gente tem que olhar o polo, as grandes estratégias, mas tem que olhar aquelas que já estão funcionando e que podem ser dinamizadas e que têm efeito mais imediato na geração de empregos. Existe planejamento, existe estudo, existe trazer a comunidade para ver as suas necessidades e, em cima dessas necessidades, construir programas de governo. Tem potenciais de indústria que a gente tem que estar explorando. Ribeirão tem um turismo de negócios muito forte. O uso de hotelaria, eu já pesquisei isso também, é muito maior durante a semana do que no final de semana. Significa que aqui você tem um polo de negócios importante. Ribeirão tem a taxa de médicos por habitante mais elevada do estado de São Paulo e de dentistas também. Uma coisa que se desenvolve a nível mundial é o que a gente chama de turismo de serviços médicos. Serviços médicos fora do Brasil são muito caros. E, por que não, serviços médicos viabilizados por aeroporto de uma classe de saúde que tem potencial de estar prestando esse serviço. Então, esse turismo de serviços médicos tem lugares no mundo que já ocupam uma estratégia nesse sentido. A gente chama de desenvolver os potenciais da cidade. A questão do aeroporto internacional, implementação, articulação, facilitando esse desenvolvimento, trazendo pessoas para cá e facilitando o escoamento dos nossos produtos. Tem uma lei no Congresso que chama Princípio do Bom Samaritano. Está parado, 30 anos parado no Brasil. Os Estados Unidos já aprovou o Princípio do Bom Samaritano. O que fala o Princípio do Bom Samaritano? Significa que se você doar alimento e você não tiver uma má intenção, você não pode ser processado por isso. No Brasil, se você doar alimentos, eu estava falando isso com um dono de uma grande rede de supermercado aqui de Ribeirão. Se você doar alimento e alguém passar mal, você é processado. Eu conheci um projeto lá em São Paulo que eles fazem venda simbólica. Então, em vez de você doar, você vende por 50 centavos um monte de alimento. E aí você repassa para instituições de saúde. Isso é um papel que a prefeitura pode fazer. O banco de alimentos ou uma aquisição social de alimentos. E lá fora, na Itália, se faz isso. Nos Estados Unidos se faz isso. No Brasil, se doa para porcos. Alimentos sendo perdidos porque a gente não deu destinação para alimento. Aqui em Ribeirão, meu prédio, eu moro num condomínio, a gente paga para as pessoas virem buscar o reciclado. Na área de reciclagem, a gente poderia também estar organizando cooperativas, isso, e viabilizando o preço para viabilizar a reciclagem. A população brasileira está envelhecendo. Não existe nenhum benefício fiscal para doação para idosos. Existe para crianças e tal, e a população está envelhecendo, daqui a pouco a gente vai ter mais asilos carentes aí. A maior parte dos sites de governo, e a Prefeitura de Ribeirão não escapa, é só de informação. Não tem nenhum, quase, que tem comunicação, que você recebe informação das pessoas para processar e dar devolutiva. Eu fico bom ver, até o espaço público teve uma degradação nos últimos 8 anos violenta. Essa história de replanejar o transporte sem contratar uma empresa e sair pondo faixa para tudo quanto é canto, quando você não ouve as pessoas, não vê os fluxos direito, quando o espaço público está sendo perdido, sabe, a gente tem que retomar isso como uma alavanca de proposta. O nosso modelo é um modelo que nós ainda estamos naquele modelo do constrói e depois resolve. Não, hoje em dia a ideia é que você construa já pensando em tentar resolver as questões sociais e ambientais. Tem temas importantíssimos que acabam surgindo, e aí eu queria até chamar e convidar as pessoas para participarem dos grupos onde a gente está discutindo. Tem um grupo da mobilidade, tem um grupo do desenvolvimento agrário, tem um grupo da
economia solidária, e todas são integradas. Quando você fala da saúde, está integrada a questão do desenvolvimento. Quando você fala da fome, dos alimentos que a gente trouxe aqui, está ligado na questão social. Se uma gestão, um planejamento não contempla isso, ele está errando gravemente. Agora, na hora de organizar, você consegue criar as várias caixinhas e organizar e estimular que elas conversem entre si. Mas não é nem isso. Na verdade, eu queria agradecer o professor e deixá-lo à vontade, porque ele já tinha falado antes que precisaria daqui a pouco sair. Então, eu queria deixá-lo à vontade e já agradecer essa generosa contribuição que o senhor deu. E aí a gente retoma a nossa conversa aqui, seguindo o nosso chefe, João Braz. Tem algumas coisas que nós temos que encaminhar para esse programa, viu, Edson? Para esse GT aqui. Por exemplo, assumindo o governo, que nós vamos para o segundo turno, vamos vencer as eleições aqui em Ribeirão Preto, vamos derrotar o bolsonarismo, a direita, essa direita podre que está aí há anos. Então, logo de cara, uma gestão econômica. É uma auditoria nas contas públicas municipais. Rever os contratos dos terceirizados e terceirizadas, etc., OS, L tudo, tirar isso aí. Isso aí não é programa progressista. Programa progressista não existe isso. Isso é um caminho para privatizar. Isso é para dar lucro para empresário, para finalizar. E outra coisa que eu quero pôr aí também, como encaminhamento nosso, companheiro Edson, é um projeto. Bom, a reforma urbana tem que acontecer, acabar com a sem-tetos, né? Falta de moradia. Por quê? Construindo moradia vai gerar emprego na construção civil. E detalhe, outro ponto importante que nós encaminhamos é um projeto de IPTU progressivo. Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos, quem não tem, não paga. É isso aí, obrigado. Uma das preocupações desse governo municipal com relação ao companheiro Jorge Roque sendo eleito, seria dar mais apoio à agricultura familiar. Porque os governos que têm passado de direita apoiam só o agronegócio. E o agronegócio que aplica o agrotóxico, que está matando muita gente de câncer. Eu perdi um irmão o ano passado com câncer no intestino, e eu acredito que seja por isso. É muita carga de agrotóxico. E já visto que Ribeirão Preto também não tem, né? Isso é importante colocar no programa de governo do Jorge Roque, que precisa ter algum órgão. Por exemplo, Ribeirão Preto não tem uma sala para atender o pessoal da agricultura familiar. Não tem. E a agricultura familiar não é só a Fazenda da Barra, né? Tem outros assentamentos em volta, mas no entorno de Ribeirão Preto tem muitas famílias que plantam horta, que cria pequenos animais. E não tem nada que dá respaldo assim, de assistência técnica. O pessoal está abandonando o campo da reforma agrária e indo para a cidade trabalhar, senão passa fome. Deixa eu me apresentar devidamente. Eu sou Karina, sou professora há 25 anos do Estado, sou bióloga, sou acupunturista, sou mestranda em meio ambiente e sustentabilidade pela Universidade de Santander. Por isso que eu me enfio num monte de assuntos, porque, para mim, é holístico. Tá? O que eu queria introduzir no primeiro plano diretor precisa ser criado, porque o que está aí é uma porcaria. Precisa ser criado e encaixado um plano, ser aprovado um plano diretor em Ribeirão Preto. Não existe economia, nada em Ribeirão Preto, se não organizar a cidade. Plano diretor, para ontem. Essa é a estruturação real da parte de economia. Plano diretor para todas as vertentes da cidade. Escrever, porque, olha, eu acho que não tem que rever o que tem pronto, porque ele está muito voltado aos engenheirados e o povo que se lasque. Então, escrever um novo e aprovar.
Edson, só queria fazer uma sugestão. Ele falou muito do banco, né? Como tem a parceria já do banco com a prefeitura, em o Jorge ganhando e a companheira, a gente pode ampliar essa parceria, melhorar o que já tem, ampliar as entidades, né? Que tem 66 hoje, mas tem 90 de espera. Então, outra questão que eu queria colocar aí é a criação da Central de Trabalho e Renda. É importante os sindicatos, o governo e os trabalhadores realizar um cadastro, né? A gente mapear todos os trabalhadores empregados da cidade, a igreja faz isso também, e a gente trabalhar a questão de curso de qualificação, requalificação, que hoje muitos empresários eles reclamam que não tem trabalhador qualificado. Vocês devem ter visto isso já. Então, é importante a prefeitura estar empenhada nessa questão. Deu muito certo Santo André, não sei quem conhece. Isso. É uma a proposta da Secretaria do Governo, uma proposta nossa antiga, de criar a Secretaria, né, do Trabalho. Essa parte aí de pesquisa aí no campo científico, pesquisa aí das questões assim que a gente tem assim para desenvolvimento, sabe? De produtos, de serviços, ou que o varia, é um ponto aí que a gente precisa ter atenção. A gente tem essa problemática, assim, de não ter uma cultura aí enfocada na pesquisa e na busca do conhecimento científico. E a gente precisa ter uma atenção maior a essa questão. A gente tem a estrutura aí das universidades, e um dos pontos aí que eu senti assim mais fraco é justamente no suporte na parte final assim de curso, em especial assim estágio e TCC. E no caso aí quando tem a questão de mestrado e de doutorado, também tem uma problemática assim de uma situação assim precária aí para a questão aí da área de pesquisa. E eu acho que seria importante a gente tratar essa questão também. Até porque a gente tem muitos problemas, muitas questões aí onde a gente precisa avançar. E se a gente não fizer um trabalho direcionado nesse campo, a gente vai ter muitos problemas e a gente não vai saber como resolver. Agora vamos encerrar, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Eu queria agradecer a presença de todos. Todas as contribuições que foram colocadas aqui vão ser incluídas no plano de desenvolvimento, emprego e renda. Dizer para o Juarez que já está incluído aqui tanto a questão da agricultura familiar, você pode ler aí que já está aqui, como as compras pelo PAA. Tá? Então, já está incluído no plano de governo a questão da agricultura familiar. Tem coisas que se competem à prefeitura, tem coisas que competem ao governo federal e estadual. Aquilo que for de competência da prefeitura vai estar no nosso plano de governo para cumprir, e o que não for da nossa competência, estando no governo, vamos correr atrás para fazer cumprir. Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui no GT, mais uma vez. E obrigado por tirarem seu tempo de sábado, num dia frio, para estarem aqui no sábado, não foi fácil. Então, obrigado a todos e todas.